Senhor, nós queremos colocar esse tempo nas tuas mãos, pedir, Senhor, que tu estejas falando aos nossos corações através da palavra, através do estudo, através da comunhão que vamos ter aqui. Que, Senhor, seja a tua palavra colocada nesse lugar e que a tua vontade seja revelada a nós através, Senhor, desse estudo. Ensina-nos, Senhor, a caminhar da forma que tu desejas para nós, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje a gente começa a conversar sobre igreja de células. Nós sabemos que esse termo célula, ele traz uma certa desconforto, preocupação, um certo medo por causa da história do G12. Na verdade, quando a gente olha o G12 era uma outra estrutura que funcionava. Não era uma estrutura ruim, não era uma ideia ruim. Um dos problemas que a gente vive hoje em dia, e no Evangelho essa é uma realidade, é que é o seguinte: alguma coisa que por acaso não dá certo, não funciona bem, porque não foi bem aplicada, a gente joga no lixo e diz não presta. Na verdade, não é assim. Embora o G12 tenha tido alguns problemas, a ideia em si não era uma ideia ruim. O grande problema foi a aplicação da ideia, que tornou-a uma ideia muito opressiva, né? Um sistema muito forte. A gente até discutiu, né? O pessoal não gosta muito de usar o termo célula, usa GC, PG e outros nomes. Nós, particularmente, nos acostumamos com o nome célula, e para nós até a dificuldade de não chamar de célula seria todo o material que a gente tem já, que a gente importou do Lins, ele fala em célula. A gente já tem um trabalho significativo de mudança para acabar com as células e colocar um outro nome qualquer. Mas a verdade é que seja PG, seja GC, seja célula, a ideia é toda a mesma. A ideia é a gente trabalhar com grupos menores. A gente tem uma igreja que tem uma característica que permite até um acompanhamento mais fácil. Por quê? Porque é uma igreja de 50 membros. Uma igreja de 50 membros não chega a ser uma igreja tão difícil de você conduzir em termos do número, né, do acompanhamento das pessoas. É uma igreja relativamente pequena. Mas quando a igreja cresce, e nós, por exemplo, pegamos esse material, a gente adaptou, né? A igreja lá do Lins adaptou esse material, mas quando nós pegamos esse material, nós pegamos da Igreja Batista Central de Belo Horizonte. A Igreja Batista Central de Belo Horizonte tinha, na época, 12 mil membros. Então, é bem diferente você cuidar de 50 pessoas e cuidar de 12 mil. Né? Aquela estrutura eclesiástica comum, ela dificilmente funcionaria, ela teria muita dificuldade com uma igreja de 12 mil membros. E aí, se a gente caminha para uma igreja, que a gente também tem algum material, eu não lembro bem o nome da igreja, mas é a igreja de El Salvador, que nós até ouvimos do pastor, ele veio ao nosso congresso, e essa igreja de El Salvador tinha, na época, 200 mil membros. Eu acho que ia ficar um pouco mais difícil. Mas se a gente vai para a igreja, aonde a ideia de célula modernamente, eu não vou dizer para vocês que surgiu, eu não conheço a história, nunca li nenhum livro da história, né, da igreja de células, em termos modernos, né? A gente vai ver que o moderno não necessariamente é completo, mas em termos modernos, mas aonde a gente começou a ouvir falar muito da ideia de célula, foi na igreja do pastor Paul Yong-cho, na Coreia, que tinha o último número, né? Eles estavam fazendo modificações e tudo para melhorar isso, para ajeitar isso, mas tinha só 1 milhão de membros. Quer dizer, com 1 milhão de membros, sim, com 1.000 membros, 12 mil membros, já era difícil cuidar do povo, com 1 milhão de membros era muito difícil. A ideia, inclusive, em algum momento eu li em algum lugar, a ideia deles era até dividir a igreja em igrejas pequenas, só 100 mil. Entendeu? Várias igrejas de 100 mil membros, só uma coisa pequenininha, só para melhorar o controle, né? Melhorar o acompanhamento das pessoas.
Mas é isso, a igreja do Povo Yom Kippur chegou a 1 milhão de membros. E como um pastor consegue cuidar de 1 milhão de pessoas? Não consegue, tá? O único pastor que consegue cuidar de 1 milhão de pessoas, aliás, eu diria de bilhões de pessoas, é o pastor dos pastores, é o rei dos reis, é o senhor dos senhores. Esse tem toda a capacidade, mas nenhum de nós, homens, tem capacidade disso. Moisés cuidou de 5 mil, se eu não me falha a memória, e já quase enlouqueceu lá, né? Coitado. Bom, a gente vai então começar a falar um pouco sobre a igreja em células, mas a gente vai ver que, embora modernamente a ideia tenha ressurgido, pelo até onde eu sei, com a igreja do Povo Yom Kippur na Coreia, essa ideia não é uma ideia nova, ela não surgiu com o Povo Yom Kippur. Na verdade, ela é uma ideia que nasceu no início, ela é uma ideia, é uma coisa que começa lá no início do Evangelho. Vamos ver o que nos dá apoio a essa ideia. A gente costuma chamar de visão celular, a essa ideia de célula na Bíblia. Alguém, por favor, vamos pedir às pessoas que uma pessoa abre em Efésios 5,19, outra em Colossenses 3,16, outra em 1 Coríntios 14,26, outra, até aqueles textos estão aí? Não? Tá, então você lê o que está aqui. 1 Coríntios 16, 19, Colossenses 4, 15, Atos 5, 42. Então, o primeiro apoio que a gente tem para a visão celular é um culto participativo. Tá certo? Por favor, alguém lê Efésios 5, 19. Vejam bem, entre vós com salmo, com cânticos espirituais. É claro que a gente pode ter 1 milhão de pessoas reunidas cantando. Podemos? Claro que podemos. Mas na verdade você tem entre si, você está compartilhando, você está tendo comunhão, você está dividindo o que você recebeu com 1 milhão de pessoas entre si. A participação do culto, à medida que o culto cresce, vejam bem, as pequenas igrejas, aqui por exemplo, às vezes o pastor está falando alguma coisa e ele cita alguém lá do meio já vi isso acontecer mais de uma vez, alguém do meio do povo fala alguma coisa, embora não seja comum no meio da pregação, mas às vezes acontece, né? Você tem uma participação maior, é mais fácil o pastor chegar e dizer assim, não, porque o irmão Rafa, ou o Paulinho, ou muito mais fácil. É mais fácil você até perguntar para a pessoa, isso assim, isso assim. Quando a igreja cresce, e aí não precisa ser uma igreja de 1 milhão, uma igreja de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, isso já começa a ficar difícil. Esse tipo de união, esse tipo de relacionamento, esse tipo de liberdade na hora do culto, ele se torna extremamente mais restritivo. Colossenses 3,16. E a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preenche a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. Vejam bem, entre vocês, ou seja, à medida em que a igreja cresce, o culto se torna mais formal e menos participativo. Você começa a ter toda uma estrutura e as pessoas que estão ali, elas vão cantar, elas vão ouvir, elas vão ler a palavra, mas a participação fica extremamente restrita. Ali não, ali você canta salmo e um canta uma coisa, outro canta outra, você tem liberdade, tinha liberdade de acontecer lá naquele tempo. A única dificuldade que eu acho que havia lá na igreja do Novo Testamento era quando o instrumento que dava problema na parte elétrica. Quando a parte elétrica dos instrumentos naquela época dava um problema, aí era difícil. Era difícil resolver, né? Naquela hora lá, o cabo nunca funcionava. Por mais que eles tentassem, o cabo naquela época não funcionava. Ele era ruim mesmo. Mas havia liberdade, as pessoas tinham
era um momento, digamos, espontâneo de adoração e louvor a Deus. 1 Coríntios 14, 26. Pois bem, irmãos, o que fazer então? Quando vocês se reunirem, um cantará, outro ensinará e outro revelará. Um falará em línguas e outro interpretará o que for dito. Tudo que for feito, porém, deverá fortalecer a todos. Vejam bem, um cantará. Na verdade, nem todos cantavam, alguns conheciam a música, outros não. O PowerPoint às vezes dava problemas, não conseguiam passar a letra para todo mundo, e aí um cantava, mas o outro não. Então você tinha um momento de louvor, de adoração, em que as pessoas podiam fazer isso. Por quê? Porque era um grupo pequeno. Agora você imagina 2.000 pessoas, uma começa a cantar lá no fundo, a outra começa a cantar lá no outro fundo, fica tudo muito difícil. Por quê? O culto, o momento é um momento de uma relação muito mais próxima. Na hora da palavra, a gente falou aqui que o pastor fala, normalmente ele fala sozinho, tá certo? No momento da palavra numa célula, a ideia, a gente vai ver isso mais adiante, a ideia é que haja participação. Isso não vai acontecer no culto jamais, principalmente quando a igreja cresce. Tanto que a gente até não chama a pessoa que está à frente de pregador, a gente chama a pessoa que está à frente de facilitador. É a pessoa que conduz o processo. Por quê? Porque se deixar livre, fica difícil funcionar. Então tem alguém ali organizando o processo, mas isso só funciona porque o grupo é pequeno. Se o grupo cresce, não vai dar certo. Culto nas casas, 1 Coríntios 16, 19. Vejam bem, a igreja que se reúne na casa de Priscila e Áquila. Então a gente vê que a igreja se reunia na casa. Eles estavam juntos ali, reunidos na casa de Priscila e Áquila. E se a gente olhar, é muito comum isso na Bíblia. Vamos lá em Colossenses 4,15. Mandem-me saudações aos nossos irmãos da Odisseia e também a mim, e a igreja que se reúne em sua casa. A igreja que se reúne na casa de Deus. Então a gente vê que a igreja estava reunida na casa. Atos 5,42. Vejam bem, eles se reuniam no templo e de casa em casa, não deixavam de anunciar. Eles se reuniam no templo, A gente leu hoje aqui o Lucas, quando estava falando, ele leu o texto que diz que eles se reuniam aonde? No pátio do templo. Ou seja, eles chegavam, provavelmente, aí já é imaginando, né? Eles chegavam lá, fulano, daqui, aí ficava aquele grupinho ali, vai conversar, porque o templo era uma coisa mais genérica, né? O templo que eles viam era o templo de Jerusalém, que não era... E provavelmente eles ficavam no pátio dos gentios, que as mulheres e os gentios só podiam ficar ali. Exatamente, as mulheres... Não era o templo que eles iam, era no quintalzinho do templo. Quintalzinho do templo, e vejam bem, eles se reuniam ali, era um grupo de 10, 12, 15, 20, não sei dizer qual o tamanho, mas eles se reuniam no templo, mas o templo não dava a eles a total liberdade. Eles não tinham ali. Talvez era até uma estratégia de evangelismo deles, né? Sim. É importante, falou, a igreja em célula não elimina a igreja no templo. Ah, não fala não. Deixa fora. Estraguei. Bom, então, a igreja, ela se reunia nas casas. O ensino da palavra repete muito pequeno. Mateus 18, 15 a 17.
Pode ler. Eu senti que você foi repreendido. Não, eu só fui facilitando a mensagem. Então foi a mensageira. Se teu irmão pecar contra ti, vai em particular com ele, converse sobre a falta que cometeu. Se ele te der ouvido, ganhou a tua irmã ou teu irmão. Porém, até 17, né? Se ele não te der atenção, leva contigo mais uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, qualquer acusação seja confirmada. Contudo, se ele se recusar a considerá-lo, dizei-os à igreja. Então, se ele se negar também a ouvir a igreja, trata-o como pagão ou publicano. Então, vejam bem, você tem ali um processo, que é um processo pequeno, um processo de relação íntima, tá certo? Não é um processo aberto. A igreja chega lá e vai pegar o cara e vai falar, temos aqui, tem um problema, bota ele na frente da igreja, lá para ele. Então, é uma coisa que acontece muito facilmente no pequeno grupo. Atos 2:46. Dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos no templo, repartiam o pão pelas casas, tomando alimento com alegria e simplicidade de coração. Partiam o pão de casa em casa. Esse aqui é o que dá base para a gente fazer o lanche. Vocês estão vendo que o texto nos dá o direito de fazer o lanche, porque aqui eles partiam o pão de casa em casa. É uma doutrina estabelecida dos apóstolos. Dos apóstolos. Então, não tem... Tá certo? Então, eles partiam o pão de casa em casa, eles iam comer com um, comer com o outro. E que diga-se de passagem, eu até vou falar aqui, não é nem de igreja, mas eu lembro que quando eu era criança, obviamente não tinha celular, com vídeo chamada, nem nada disso. Era muito comum você ir na casa de um amigo, de um parente, de uma pessoa visitar. Hoje isso acabou. Hoje ninguém visita mais ninguém. Quer falar com a pessoa? Pega o celulósico aqui, faz uma videochamada e conversa. Né? Naquele tempo isso era muito mais do que uma mera visita. Era uma forma deles se relacionarem espiritualmente. Até porque havia um certo grau de perseguição. Então, aquilo muito público podia ter um problema. E Jesus gostava de uma mesa, né? Gostava. Até depois da ressurreição, não tem nada para comer aí, não? Não, vai lá. Na beira d'água, falou, quero peixe aí, traz peixe aqui, estava lá. Os caras chegaram e ele já estava com fogo aceso. Gálatas 6:2. Eu achei. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Vejam bem, vocês acham? Eu não sei exatamente o histórico de vocês, mas eu participei de uma igreja que tinha 5.000 membros. Como é que vocês acham que não tinha célula? Como é que vocês acham que era a relação? Aliás, ele está lá. Terminou o culto, você vai conversar com um, dois, tem gente que sai batido e vai embora. Você vai ter gente, forma os grupinhos, forma. Eu, na verdade, comecei lá ainda bem jovem, aí os jovens se reúnem, fazem uma porra danada. Mas tem gente que chega lá, sai batido e vai embora. Você não vai descobrir o problema dela, você não vai saber qual é a dificuldade dela, você não vai conversar com ela para entender o que está acontecendo. Só quando você tem, já no pequeno grupo, isso dificilmente vai acontecer. Pode ser que alguém vá a um pequeno grupo e não revele o seu problema? Pode. Mas é muito mais fácil para a pessoa se abrir num grupo pequeno e aí você pode ajudá-la a carregar as cartas do que num grupo muito grande. Vai. Romanos 15:7. Acolhei. Tem aqui um contato, uma comunhão. Efésios 5:19 e 21.
Vejam bem, relacionamento, uns aos outros. Uns aos outros. A ideia de uns aos outros estabelece uma ideia de relacionamento. E a prática dos aos outros, ela se estabelece como um pequeno. Você fala uma igreja grande, você não tem como praticar uns aos outros, Exatamente. todos daquela igreja. Não, nem tudo, nem parte. A gente estava falando aqui. Vão haver pessoas com quem você vai se relacionar e você vai conseguir caminhar junto? Tem. Mas tem gente que vai entrar e vai sair da igreja e que você não vai absolutamente ter nenhum contato com ela. Então, nós devemos acabar com a igreja reunida e permanecer acontecendo. Vamos ter a igreja na casa da Noemi e do César. Vamos ter a igreja na casa do pastor Luciano e da pastora Luciana. Vamos ter a igreja na casa do irmão Paulinho. É pequeno grupo. Dá numa pequena casa. É a junta do pátio, exatamente. Vamos ter bastante gente fazendo isso. A gente está aqui falando, perdendo as eletrônicas, a gente fecha, a gente vende o terreno, divide o dinheiro para as células, para cada um poder comprar uma estrutura, de repente comprar uma casa ali, e cada um para a igreja. Não é uma boa ideia? O que vocês acham? Não é uma boa ideia? Esse não é o objetivo da célula. É acabar com a igreja. Aceitar. Ou devemos procurar o equilíbrio? Será que é possível a gente ter as duas coisas funcionando de modo equilibrado? Será que é possível nós termos as duas coisas atuando e agindo para o crescimento do reino? Bom, quais são as vantagens do grande grupo? Quantas vantagens que nós reunimos aqui? Primeira vantagem, ele reúne a família. Nós somos, uma coisa que eu acho interessante no meio do povo cristão é o seguinte, é que existe identificação onde você vai. Você chega em São Paulo, entra numa igreja, ou encontra uma pessoa crente no meio da rua, e aí você começa, os dois descobrem que são crentes, imediatamente surge uma proximidade. Quando a gente se reúne aqui, existe uma proximidade, a gente está junto da família, a gente está junto do grupo. Então o fato de haver uma família, o fato de haver a reunião da igreja, ela facilita esse tipo de coisa. Antes disso, deixa eu voltar, eu botei ali em cima duas asas. O que significa duas asas? Duas asas significa, a ideia surgiu lá quando a gente fez um curso sobre igreja e células, que o pastor disse o seguinte, que a igreja ela deve funcionar com duas asas. Uma asa é a asa da igreja ou da celebração, ou seja, nós juntos nos reunimos celebrando Deus e adorando a Deus. E a outra asa é a asa da fé. Então, a igreja, a melhor forma da igreja funcionar, pelo que a gente tem visto, é com as duas asas. Com a asa do grupo grande, reunido, trabalhando, agindo, e com a asa das células. Então, eu já falei em reunir a família. Não, deixa eu só dar uma malazinha aí sobre reunir a família. É porque quando a gente se reúne em células, geralmente é feito por os adultos, os adolescentes, os jovens, as crianças geralmente com os pais, mas tem vários grupos, né? Assim, a gente faz agrupamento segundo a faixa etária e interesses. Às vezes tem grupo de mulheres, às vezes tem grupo de homens. Então a gente faz a reunião na célula com grupo de interesses. Às vezes até geográfico, junta todo mundo, mas enfim. Quando a gente se separa, o adolescente ou o jovem, ele não interage na célula com o adulto. E quando a gente fala em reunir a família, é importante a gente ver que as gerações se abençoam, né?
E essas crianças estão vendo o testemunho do Pai. Os pais estão sendo abençoados pela edificação ou por alguma coisa que aconteça na vida da criança. Então, reunir a família é importante nesse sentido. Muito bem. Permite eventos maiores. Vejam bem, quando a gente olha a história bíblica, quando a gente lê a história bíblica, a gente vê Jesus fazendo o quê? Jesus pregando para a mulher samaritana, só ele e ela. Tinha mais alguém ali com eles? Não, era só ele. Então Jesus falou individualmente com a mulher samaritana. Mas, quando a gente vai para o Sermão do Monte, quantos tinham lá? Uma multidão. Jesus falou para a multidão também. Então, o que a gente precisa entender é que quando nós pregamos o Evangelho, nós precisamos usar todas as formas que a gente consiga usar, todos os métodos, tudo que for possível, obviamente, dentro de princípios bíblicos, mas todos os métodos, tanto falar para o grupo, para individualmente, tanto evangelizar individualmente, como evangelizar em grupo. Quando eu era adolescente, nós tivemos em 1972 ou 4, já não tenho certeza, porque acho que foi 74, 72 foi o David Wilkerson que veio ao Brasil, 74 o Billy Graham veio e pregou no Maracanã. E eu estava lá, Maracanã mesmo. E, inclusive, dizem alguns que, embora ninguém reconheça, foi a maior votação que o Maracanã já viu. Dizem que ultrapassou 200 mil. Tá certo? E Billy Graham pregava para multidões. Você olha na internet, até hoje tem várias pregações de Billy Graham para multidões. É válido esse método, pessoas se converteram ali, pessoas se converteram ali. Mas o relacionamento individual, ele traz resultados também. Então, permite eventos maiores. Demonstra a unidade do corpo. Nós somos um. Temos divergência, pensamos diferente, agimos diferente, sim, mas somos um. Juntos estamos adorando o Senhor. Nós temos possibilidade de estar juntos e ver. Às vezes a gente está, a Marta estava falando ali do Tito falando, mas às vezes eu estou orando, por exemplo, eu vejo aqui que o Paulinho todo dia chega, ajoelha ali e vai orar. Isso me faz bem. Às vezes a gente está cantando e vê a alegria no rosto de uma pessoa, isso faz bem, permite, demonstra que o corpo é um só, nosso objetivo é um só, levar pessoas para o céu. O Lucas estava dizendo que Deus podia ter nos levado, não nos levou por quê? Porque Ele nos deixou com uma missão, e a missão é levar pessoas para o céu. Essa é, em resumo, a nossa missão. O grande grupo celebra Deus. Nós estamos aqui celebrando, cantando, e no momento em que o grupo cresce e as pessoas estão cantando, isso normalmente enche mais o nosso coração, nos alegra mais. Quando a gente vai ver as passagens do Apocalipse lá, a gente vê a multidão adorando o Senhor. Então é legal ver um grupo grande adorando o Senhor. Isso nos anima, isso nos impulsiona, fomenta a relação entre as células. Veja bem, quando eu comecei a falar dessa parte aqui, eu comecei brincando e dizendo, vamos acabar com a igreja e vamos ficar só com a célula. O que acontece? Você vai ficar limitado, você vai ficar só no seu grupinho ali. É um grupo de 10, 12, 15 pessoas, mas é só um grupinho ali. Aqui não. Aqui a gente consegue se relacionar. Aqui a gente consegue falar com as outras células. Aqui a gente consegue ouvir o que as outras células estão, o que está acontecendo nas outras células. Isso faz parte do processo. Para alguns incrédulos é menos ameaçador. Nós falamos, e temos dito aqui, principalmente nas células que a gente está trabalhando, que é o seguinte, a célula, e isso é provado por números, é
a relação pessoal, melhor dizendo, é a melhor forma de evangelizar. A maior parte das pessoas ganha para Jesus através do contato pessoal. É um parente, é um amigo, é um vizinho, é isso. Então, é mais fácil você trazer a pessoa para a sua casa, numa relação, uma reunião dessa, do que levar para a igreja. Mas tem gente que não é. Tem gente que quando você convida para ir para a sua casa, a pessoa vai lá e começa a ver aquele grupinho só, e você começa a ver, e aí a gente vai ver que a liderança ela varia de pessoa para pessoa, enquanto tem um líder que é mais pregador, que dirige a célula, o que não é o melhor método, mas ele dirige a célula mais expondo, tem outro líder que fica perguntando o tempo todo. Tinha um rapaz na nossa célula que se pedisse ele para orar, olha, ele ficava alucinado, ele não orava, ele dizia que orava particularmente, em grupo ele não orava. Nós ficamos um bom tempo ali na célula e ele não orou, ele não orava, ele orava pessoalmente, particularmente, mas não orava em grupo. Então, algumas pessoas vão preferir estar num grande grupo do que no pequeno, pelo menos até receberem Jesus. É um aperitivo para a reunião das nações de Apocalipse, ou seja, nós estamos em grupo aqui, lá nós vamos ficar reunidos, milhões de pessoas adorando o Senhor. Estamos só começando a ver o que é essa adoração. No grupo pequeno, ela acaba sendo mais restrita. No grupo grande, à medida que o grupo cresce, você ouve todo mundo cantando, isso é mais animador, isso é mais chacoalha mais com você. E é um compromisso global com a visão. Quando a gente está em grupo, a gente está o tempo todo falando do que precisa, do que é importante, do que é válido. Tá? Então, essas são as vantagens da celebração. As vantagens do pequeno grupo: flexibilidade. O pequeno grupo ele pode ter 5 pessoas, normalmente a gente trabalha com um máximo de 15. Tá certo? A ideia é que não passe de 15 pessoas. Quando chega em 15, você, veja bem, célula não se divide, célula se multiplica. Por quê? Porque ideia de divisão é uma ideia ruim, só por isso, não tem nada, não é mágica, né? É uma ideia ruim. Já a multiplicação não, nós estamos crescendo em número, né? Crescendo em número. Eu já ouvi falar de igrejas que pastores que plantaram uma nova igreja, o que ele faz? São igrejas grandes, né? Ele, ao invés de mandar o irmão fulano de tal e pregar o evangelho lá na capela, né, o Bebeto, mandar o Edé de pregar lá na capela, ele pega 50, 100 pessoas e manda para a capela. Ele já começa a igreja lá na capela, já tem igreja. Não precisa imaginar que não, vamos começar com uma família. São formas de trabalhar. O grupo ele é flexível, ele pode crescer, pode diminuir. A Márcia falou da questão do tipo de célula, tá? A gente pode ter, por exemplo, célula de família, célula de casais, que é mais ou menos o que a gente está funcionando hoje, nesse nível. Mas a gente pode ter célula de adolescentes. Lá no Lins, por exemplo, sábado é o dia dos adolescentes. Todas as células de adolescentes se reúnem sábado à tarde. Quando termina a reunião deles, eles vão para a igreja jogar futebol. Toda semana é basicamente isso que acontece. Todo sábado eles se reúnem em célula e da célula eles vão para a igreja. Então, você tem flexibilidade de dividir um grupo e de ajustar o grupo às características dele. Facilita a inclusão de pessoas. Da mesma forma que a gente falou, tem gente que se sente mais à vontade num grupão, onde ele não aparece, já tem gente que vai se sentir mais à vontade num grupo pequeno. Você vai poder conversar com a pessoa e a pessoa vai abrir o seu coração. Porque a verdade é a seguinte: a pessoa chegar numa igreja e contar os seus problemas, eu diria que é perto do impossível. Mas já chegar num grupo de 10 pessoas e ele começar a abrir o seu coração e contar os problemas dele, é muito mais fácil. É pessoal. Vejam bem, o pastor, ele, no formato que a gente tem hoje,
parte da igreja tem formado a igreja única, né, sem célula, o pastor é responsável no final das contas por cuidar de todo mundo. Na hora que o pessoa passa por um problema, quem é que corre lá para socorrer a pessoa? Quem é que vai ajudar a pessoa? Para quem que a pessoa vai contar o seu problema? É para o pastor. Então, enquanto a igreja tem pouco. Vai a nascimento, vai a hospital também, vai ao enterro para fazer. Enquanto a igreja não é muito grande, isso é mais fácil de caminhar. Só que quando à medida que a igreja cresce, ele vai se tornando um peso muito grande nas costas do pastor. Quando você tem célula, não. Normalmente as pessoas, e a gente vai entender, né? A gente fala de pastor, quando a gente fala de pastor, a gente pensa em quê? O camarada que está aqui à frente da igreja, que se deu o título de pastor. Mas a verdade é que na estrutura que a gente tem de igreja, o pastor não deveria nem se chamar de pastor. Por quê? Porque pastor é uma tarefa dele, pastorear é uma tarefa dele. Ele é pastor, ele é administrador, às vezes ele é o faxineiro, ele é o pintor, ele é o psicólogo, ele é tudo. Quando você se reúne em célula, normalmente a pessoa não vai ao pastor, ele vai ao líder da célula. Significa que é possível que o problema seja um problema que requer caminhar mais fácil, chegar até o pastor, é possível. O líder de célula, ele vai avaliar o problema da pessoa, porque muitas vezes, vocês querem ver uma coisa? A pessoa tem um problema financeiro, a pessoa está desempregada, está sem dinheiro. Como é que a gente fazia funcionar? A célula ajudava. A célula ajudava. Mas o problema da pessoa ultrapassou a capacidade da célula. Aí o que acontece? Tem uma estrutura de organizacional, e aí você leva para o nível superior, a gente não vai discutir isso aqui agora, mas você leva para o nível superior e conversa. Se esse nível consegue resolver, ele resolve. E aí você vai subindo as escadinhas até que chega na liderança, até que chega no nível máximo que é o pastor. Então, quando você tem a célula, você de repente tem problemas que as pessoas têm que nem chegam no pastor e não precisam chegar. Teve a Marta foi responsável por uma célula, não, ela não é responsável pela célula, que a moça tinha um problema lá, que ela tinha um entulho lá, e a célula se reuniu, foi lá, tirou o entulho, sacou e botou na rua. Entende? Então, às vezes você não precisa levar o problema ao nível mais alto, por quê? Porque numa igreja pequena, isso talvez seja mais fácil, mas à medida que a igreja cresce, imagina um pastor com 10 mil membros tendo que resolver todos os problemas de todo mundo. É um treinamento menor de liderança, ou seja, o líder não precisa ter um treinamento máximo. A gente, quando pensa no pastoreio, a gente pensa numa pessoa que tem o quê? O que você imagina para o pastor da sua igreja? Tem que ser mínimo que você ia exigir dele, pensar em exigir dele. Qual é a primeira coisa que você pensaria para escolher um cara para ser pastor? Ele faça seminário. Ele faça seminário. A primeira coisa, ninguém. Há denominações que não exigem seminário, tá? E conheço pessoas na nossa denominação que também não exigiram seminário. Mas, normalmente, a primeira coisa que você pensa é num seminário. Nesse caso, o líder não é o pastor da igreja. Ele precisa ter um treinamento, precisa e vai. Mas ele não precisa ter um seminário. Ele vai estar lidando com um grupo menor e vai estar tendo suportado, eu já sei. Ela é o pequeno grupo, ele é adaptável à igreja institucional, ou seja, nós não precisamos acabar com a igreja, dizer assim, essa igreja não serve mais. A gente falou assim, o que a gente faz? A gente acaba com a igreja e fica só na pequenininha? Não, isso não é preciso. A gente pode continuar tendo as duas asas funcionando. Eu acho que acabou.
Então, pessoal, a ideia da visão da igreja de células é exatamente essa, tá? A gente está começando um processo de implantar na igreja a visão da igreja de célula e, aos poucos, isso pode se tornar maior, mais efetivo, mais útil, mais abençoador e principalmente, pode ser uma abertura extremamente válida, extremamente importante para que pessoas sejam alcançadas por Jesus, tá? Então, é isso aí. Agora eu vou passar a palavra para a dona Márcia. Vamos fazer um pequeno exercício aí, pequeno grande, é uma corriqueira, mas espero que seja um pouco mais rápido, porque já está no limite da hora, né? Nós, nesse exercício, a gente vai recorrer à Bíblia, à palavra, e vamos ver quando a igreja começou, como é que ela era. Se ela era em pequeno grupo, se ela era um grande grupo, ou se ela tinha ambos, o pequeno e o grande grupo, tá? Então vocês receberam essa folhinha aí, diz assim, mais ou menos, né? Procure nas referências abaixo, cada versículo você vai ler e vai escrever ao lado, pequeno, grande ou ambos, tá? Então, nesse caso, a gente, quando fez esse exercício, a gente fez, o pastor deu um tempo, a gente fez individualmente, leu todos os textos e foi colocando. Para ser mais rápido, eu distribuí para vocês a referência, né? Então, conforme eu vou pedindo aqui, quem tem a referência, leia bem alto, para a gente, e aí vocês anotem do lado, a gente discute, anota do lado se é pequeno, se é grande, ou se são ambos. Atos 1, de 12 a 14. Quem tem esse texto? Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos. Botaram quantas pessoas? Mais ou menos, né? Eu também não contei não. Mas é um grupo pequeno ou um grupo grande? Pequeno. Eu também acho. Então coloquem aí do lado, pequeno. Quem recebeu o texto de Atos 2, 1 e 2? Ninguém? Eu tenho certeza que eu escrevi. Atos 2, 1 e 2. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu o som, como de um vento de forte, e encheu toda a casa da qual estavam sentados. Então, a gente lembra do Pentecostes. Eles estavam o quê? Reunidos na praça pública, é isso? Com uma porção de gente. Era isso? Era isso aí? Estavam fechados, estavam com medo, eles estavam fechados, trancados numa casa, né? E aí veio aquele vento, não sei da onde, porque todas as janelas estavam fechadas, estava trancado, né? Veio aquele vento e soprou sobre eles. É um grupo pequeno ou um grupo grande? Pequeno. Também concordo. Atos 2, 46 e 47. Depende do referencial. Não, aí não eram 120, não. Não, ainda não. Eram só os discípulos e algumas mulheres. Estavam dentro de uma casa, fechadas. Eu achava que era Vamos lá. Atos 2, 46 e 47.
diariamente. Aqui em Atos 1:2, eu não sei a Bíblia de cada um, mas aqui eu lembro que eu falo, encheu a casa onde eles estavam. O Espírito encheu a casa onde estava. Atos 2, 46 e 47. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Esse foi o texto que o Lucas deu hoje, né? Então, eles se juntavam no pátio da igreja, do templo, né? Pátio do templo, e de casa em casa. Então, aí a gente vê essa referência o quê? São ambos, pequeno ou grande grupo? Ambos. Atos 5:12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre os dois pelas mãos dos apóstolos. E continuavam todos de comum acordo no pote de Salomão. No pote grande. Qual É grande, no pote. Grande, esse aí é o grande. Né? Atos 5:12. E Atos 5:42. Todos os dias do templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Ambos, né? Todos os dias do templo, de casa em casa, então são ambos. Atos 6:1 e 2. Atos 6:1 e 2, quem está? Olha, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve uma queixa entre eles. Os judeus helenistas protestaram contra os judeus de fala hebraica aramaica, porque suas línguas não estavam sendo atendidas na distribuição diária de alimento. Então os doze se reuniram, todos os discípulos propuseram: não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Então, o que vocês acham? É um grande, pequeno ou ambos? Acho que é um grande já. Grande, isso mesmo, grande. Também acho. Atos 8:3. Saulo, porém, transformava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, encerrava as casas. Então, grupo pequeno, grande ou ambos? Ia nas casas, pequeno, né? Pequeno. Isso aí me lembra a igreja perseguida, lá hoje em dia, né? Que os soldados entram na hora que a reunião está sendo feita nas casas, e aí arrastam as pessoas. A gente tem até experiências contam uma experiência de um grupo de soldados que entrou e falou: quem aqui realmente crê em Jesus, fica. Se você não crê, vai embora. E aí o pessoal com medo saiu, foi embora, ficou um pequeno, menor grupo ainda, e aquele grupo que ficou, os soldados também eram evangélicos, eram crentes, e você vamos voltar junto, porque agora estão realmente os que creem em Jesus aqui. Então, mas a igreja perseguida, né, a gente vê que muitas vezes são assoladas quando elas estão reunidas de casa a casa. A gente bem falou isso, mas é uma forma de a igreja sobreviver lá eu falo cortina de ferro, mas hoje em dia não existe mais cortina de ferro, mas na perseguição, né? Lá, que a igreja às vezes não pode se reunir no tempo grande, na grande celebração, mas pode se reunir no pequeno grupo. Atos 12:11 e 12. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Eles estavam fazendo uma vigília ali, né? Mas era uma casa, né? Uma casa pequena. Pequeno.
Então, pequeno grupo. Atos 16, 40. Assim que deixaram a prisão, foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Depois seguiram viagem. Isso. Outro pequeno grupo, né? Concorda? Atos 17, 5. Calma. Na verdade, eu vou ler o 4 e 5, que começou ali o 5. Alguns dos judeus foram persuadidos a se unirem a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Os judeus, porém, ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentro dos ocupados e, com a multidão, iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da comunidade, ou da multidão. Isso. Então, isso aí é o quê? Um pequeno grupo ou um grande grupo? É um pequeno. Um pequeno. Atos 18, 4 a 11. Quem está? Corria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. Como-se eles, blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu sou dele, eu deles estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Cristo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios ouviam que era batizado. Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Enquanto eu estou contigo, ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito pouco nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. E aí, o que vocês acham? Tem de tudo aí. Ambos. Eu acho que é ambos, porque tem você vê o grupo pequeno e o grande grupo ali, né? Então ambos. Atos 20, de 6 a 11. Quando nós deixamos o livro formado, após dias dos pães sem fermento, 5 dias depois, fomos encontrados em Troia, onde permanecemos 1 semana. No primeiro dia da semana, estando lá reunidos para a oração de pão, Paulo entrevia-se com eles, estando para partir no dia seguinte, prolongou suas palavras até a meia-noite. Havia muitas lamparinas na sala de cima, onde estávamos reunidos. Um adolescente, chamado Tico, estava sentado no peitoril da janela, adormeceu profundamente. Quando Paulo alongava sua exposição, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando foi levantado, estava morto. Paulo desceu, debruçou sobre ele, tomou nos braços e disse: não vos perturbeis, a sua alma está nele. Depois subiu novamente, abriu o pão e comeu, e discorreu por muito tempo, ainda até o amanhecer, e então partiu. Então, vocês acham que aí é pequeno ou grande? Essa multidão cabia no terraço. Mas que terraço é esse? O terraço de uma casa. As casas lá na Judéia tinham uns terraços. Como é que chamavam aqueles terraços? Eirado. Obrigada. Era um terraço. A minha casa lá no Rio tinha um terraço em cima. Talvez coubesse ali 20 pessoas no máximo.
assinar publicamente, também em casa de casa. Então, aí, o que vocês têm aí? Ambos. Ambos, né? Tá errado, né? Eles iam de casa em casa, eles estavam também num grupo grande. Romanos 16, 3 a 5. Então, saudar é a igreja que se reúne na casa. Isso aí está bem fácil, né, de ver, que é um pequeno grupo. As casas não cabiam muita gente. Romanos 16, 15. Saúde e louvor. 16, 15. 16, 15. Saúde e louvor. Júlio, Nereu, Silma, também Olímpio. E todo o povo santo se reúne com Deus. E aí? O que vocês acham? Eu botei pequeno aqui no meio. Eu acho que é tudo. Ambos? É tudo. Não dá para definir aqui. Vai ser os dois. Tá, então eu botei aqui pequeno, mas o meu está errado. O que você acha, pastor? Vamos para o ambos para incluir todo mundo. Ninguém fica pequeno e grande. Então vamos botar em ambos aí, 16, 15. Romanos 16, 15. Agora 1 Coríntios 16, 19. Ambos as igrejas, é todas as igrejas e mais aquela na casa da... Na casa de Tiago que precisa. Isso. Filipenses 4, 22. Casa também, né? Então, Pequeno. Colossenses 4, 15. Quem está com Colossenses? Tentando ligar gente. Saudai os irmãos que estão em nossos céus, e a Nisa e a igreja que está em sua casa. Então, casa também, pequeno. Ali eu acho que a igreja de Laodiceia e aqueles que estão em sua casa. Aí eu não sei, né, o tamanho da igreja, mas aí eu acho que está destacando a casa que se reunia, né? No mesmo versículo, né? Põe ambos. Né? Seguir o critério. Bota em ambos, então. Filemon 1, 2. A irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de batalhas, e a igreja que se reúne em sua casa. Esse é pequeno. Pequeno. E, finalmente, Hebreus 10, 23 a 25. Sem duvidar que tenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. E consideremos uns aos outros para nos encorajarmos as manifestações de amor fraternal e as boas obras. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivem-nos uns aos outros, tanto mais quanto eles. O dia está se aproximando. Segundo a gente estudou aqui, né? Uns aos outros, ele é mais fácil de fazer quando o grupo é pequeno. Uma igreja de 1.000 membros não dá para você aplicar uns aos outros. Então, aí vocês acham que é pequeno ou grande? Esse é mais complicado. A gosto do freguês. Eu coloquei ambos. Hebreus 10, 23 a 25.
que vocês acham? Eu acho que o autor está englobando a igreja universal, no sentido assim, a igreja de Cristo estava sofrendo perseguição naquele momento. Acho que a igreja, não apenas a reunião. Eu acho que era a igreja. A igreja. Eu sigo com o relator. O relator falou que era antes. Seu William. Ó, célula já dividindo, ó. É o seu William. Não, essa é a divisão dele. Então tá, vamos colocar. Eu tinha colocado pequeno aqui no meu, porque no meu conhecimento, uns aos outros a gente pratica no grupo pequeno, mas pode ser ambos também, segundo a formação do Márcio e do Lucas. Não, meu é grande. O seu foi grande? Ah, tá. Então, Ambos atendem os dois. ambos atendem os dois. Por favor, tem aí o pequeno, o grande e ambos. Somem aí para ver quantas informações, quantos textos tem de cada um. Eu ficou faltando ali o de Filemão. Pequeno tem 10. Filemão é pequeno. Meu deu 10. 10 mesmo. Tá. E o cachorro? Ó, presta atenção aqui, ó. Ele não vai combinar direitinho porque teve divergência. Só para ter uma ideia. Somaram aí? Só 2 graus. Aí vai correr. 2, 4. São 20 textos no total. Façam aí depois a conta de são certo 20 textos. Não, eu tenho 20, ó. Mas eu sou um pequeno. 10, 20. Acabaram? São 2. Então vamos lá. Qual foi o grupo que teve mais textos bíblicos? Pequeno. Pequeno, né? Diferente se você botou, eu aqui, o meu não vai bater com vocês, mas de qualquer forma, o maior número foi do grupo pequeno, né? Tem alguns do grupo grande e tem alguns de ambos. Isso se justifica pelo contexto do primeiro século. A igreja do primeiro século não tinha isso aqui. Não tinha isso aqui. A celebração... Ou era na sinagoga, quando aproveitava, quando era expulso, ia para casa. Não tinha jeito. Meu pai... Tem um detalhe, né? Aqui a gente tem tempo. Nós temos um monte de lugares onde a igreja permanece com ela. Exatamente, principalmente em lugares perseguidos. Perseguidos. Os lugares perseguidos... Né? Ainda a igreja... A igreja é em pequenos grupos. E clandestinos. E escondidos. Ele tá dizendo, a igreja dele fechou as portas, já há 2 anos funciona em pequeno grupo. A igreja que eu participava, eu passei, ela fechou as portas. E eu acabei, bom, não foi para outra denominação, uma bagunça, mas eu acabei para uma célula, que foi a minha igreja durante 2 anos. É quando te sustentou, né? Até eu final do ano. Ei, Márcia, e lembrando que naquela época, porque às vezes a gente se discute, né? Ah, mas é casa pequena. Mas naquela época as casas eram Muito menores. Muito menor do que a tua casa hoje em dia. Mas tinha um terraço. Aí em cima vinha em cima do terraço, que era o tamanho da... Mas enfim, aí tem uma pergunta. Qual é o conceito de igreja segundo esses textos todos que nós vemos? Não é forma, não é tamanho,
É uma essência, né? Reunidas em nome de Cristo, né? Eu coloquei aqui no meu que a igreja é a comunhão, né? Se a gente for estudar o nome de igreja, é sair para fora. Mas eles já estavam fora desses quatro paredes aqui do templo, né? Eles estavam ali em comunhão. Então eu coloquei na minha resposta aqui que, ou seja, no grande grupo, ou no pequeno, ou em ambos, a igreja, o importante da igreja ali era a comunhão. Eles estavam juntos. Até o texto que a gente leu hoje, todos juntos, né? Vendiam suas propriedades, distribuíam, um ajudava o outro, uns aos outros, era praticado naquele pequeno grupo. E segundo, a outra pergunta que está aí, quais são as descobertas feitas que te impressionou? Que descoberta que vocês fizeram aí que te impressionou? Somos igreja a partir de qualquer número, né? Desde que Cristo seja o alicerce e nós a pedra construída, né? Somos igrejas, um pequeno grupo. Jesus diz, onde estiverem 2 ou 3, não é isso que diz o versículo? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. A gente, eu nasci, fui criada com 66 anos, tá? Os moleques têm vergonha de dizer a idade. Eu tenho 66 anos, nasci e fui criada em igreja. E o meu conceito de igreja, desde pequenininha, era o templo, é ir lá no templo, né? É estar lá. Aí eu era batista, depois fui ser congregacional, e a igreja era ir no templo. E eu tive de fazer uma mudança de paradigma na minha mente para entender que igreja é onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, Jesus está no meio deles e aí já é uma igreja, tá? Então é isso. Quem vai encerrar? Pode encerrar. Então vamos encerrar agradecendo a Deus esse tempo que a gente teve. Qualquer dúvida, olha, essa lição, essas 4 lições que a gente vai trabalhar esse mês, podem, provavelmente surgirão muitas dúvidas. Então, se não der para a gente conversar aqui na hora que a gente estiver expondo a lição, vocês podem escrever para a gente, ou então procurar a gente para conversar, e aí, de repente, a dúvida de um é a dúvida de todos, né? E a gente, é importante que não fiquem dúvidas, tá? A igreja, a gente não está querendo, como eu falei no domingo passado, a gente não está querendo mudar a essência da igreja. A essência da igreja é 2 ou 3 reunidos em torno de Jesus. Então, a essência a gente não vai mudar. Então, qualquer dúvida, vocês podem trazer, que a gente vai conversar sobre ela. Fala. Ali o que mais impressionou é que se reuniu mais em pequenos grupos, e a gente sabe que o fator principal era a perseguição, né? A gente também se reunia abertamente. Quando a gente foi falar do Bíblia na África, e os países que têm perseguição, novamente também a tendência de estar em pequenos grupos. Como a história é assim, que a gente sabe que a perseguição vai aumentar, então a tendência é a igreja voltar, novamente, a ter mais pequenos grupos do que ter a igreja. É normal porque a perseguição vai aumentar. Falou o professor de história. É história cíclica mesmo. Então, uma das funções, dos motivos da igreja, do pequeno grupo, é realmente a perseguição, foi realmente a perseguição. Agora existem outros. Hoje em dia, aqui no Brasil, a gente tem uma perseguição velada, né? Não é oficial. Mas pode ser que a gente venha a ter uma perseguição oficial. O pequeno grupo se molda muito bem a isso, né? A China, ela tem uma igreja oficial, mas não é uma igreja evangélica mesmo. Então, existem muitas células, né? A Coreia, quando foi
assim, aberto, né? Surgiram a igreja surgiu forte, porque era uma igreja escondida, mas quando pôde ser reunida, surgiu forte. Então isso a gente vê mesmo. Vamos orar então, agradecer a Deus, né? Pedir o Rafa Glória, agradecer esse momento. Desculpa o horário aí, gente.